Franklin Adams, ele escreveu o seguinte: saúde é algo que faz você achar que agora é a melhor época do ano. Eu pergunto a você, você se sente assim? O que está faltando para você chegar nesse nível de saúde? Como está a sua vida? Você se arrasta ou você tem disposição para fazer tudo o que der e vier? E é sobre isso que nós estaremos tratando no programa de hoje. Continue conosco. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Para nos ajudar hoje a tratar deste assunto de saúde, como nós podemos ter uma saúde melhor, nós temos uma convidada especial, a nutricionista Ellen Azevedo, que inclusive é a esposa do Dr. Fernando Azevedo, que esteve conosco em um dos nossos episódios. Você poderia nos contar um pouco da sua experiência na área da nutrição e qual é a sua área de atuação hoje? Muito obrigada, pastor, pela oportunidade de estar aqui hoje. Eu agradeço muito. É muito especial para mim estar aqui participando do programa Está Escrito, porque é um programa que eu sempre assisti, desde pequena. Eu me lembro de, na minha adolescência, acordar domingo cedinho para assistir o programa do Está Escrito Brasil. Então, é um motivo de muita alegria estar aqui hoje. Que bom. Então, sobre a minha experiência profissional, eu me formei no UNASP, Centro Universitário Adventista de São Paulo, no Brasil, e a minha primeira experiência foi na área de saúde pública. Eu trabalhei com agentes comunitários de saúde, capacitando esses agentes comunitários, trazendo princípios de uma alimentação saudável para que eles pudessem transmitir esse conhecimento para a população, para os bairros onde eles trabalhavam. Então foi uma experiência muito rica, muito importante para mim. Depois disso, eu trabalhei também em um restaurante universitário de uma universidade em São Paulo. Uau, foi legal. uma experiência bem diferente. Depois eu decidi me mudar para o Canadá. Depois que eu vim para o Canadá, eu fiz o processo todo de validação para pegar a minha licença de nutricionista aqui no Canadá. E depois comecei a trabalhar com os idosos, nos nursing homes, que aqui no Canadá é muito comum, né? Depois disso, eu também trabalhei como educadora em diabetes, em uma clínica do governo aqui do Canadá. E aprendi muito também sobre essa área de diabetes, alimentação e saúde, uma experiência muito interessante. E depois disso, eu comecei a trabalhar em consultório. Agora eu atendo pessoas, atendo famílias que estão querendo ter uma alimentação saudável, nesses dias corridos que nós vivemos, né, essa vida complexa. Então eu tento sempre ajudar as pessoas a incluírem hábitos saudáveis de uma maneira simples, de uma maneira tranquila, com equilíbrio, para que as coisas comecem a se encaixar e eles tenham mais qualidade de vida. Que bênção! Quanta experiência e quanta riqueza, né, de experiência, de conteúdo, e com certeza você vai poder compartilhar um pouquinho disso conosco hoje, não? Sim. Muito obrigado. Hipócrates, o famoso precursor da medicina, mais de 2000 anos atrás, já dizia que o alimento seja o seu remédio e o remédio o seu alimento. Ellen, você poderia explicar para nós um pouco sobre esse poder dos alimentos para prevenir e até no tratamento de doenças? Sim, isso é muito interessante. Desde a medicina antiga, né, muito antigamente, as pessoas, os médicos, né, de antigamente, já percebiam que a alimentação tinha muita influência nas doenças das pessoas. Sim. Mas foi apenas recentemente que os pesquisadores descobriram os nutrientes específicos que tinham o poder de prevenir, de tratar e até provocar doenças. E hoje em dia, o foco das pesquisas é como os alimentos atuam na prevenção e no tratamento dessas doenças modernas que nós temos hoje em dia. O diabetes, o câncer, a obesidade,
né? O poder que os alimentos têm no tratamento dessas doenças. Então, hoje em dia, já se sabe que uma alimentação rica em frutas e verduras previne o aparecimento de diversos tipos de câncer. Isso já é provado. Uau. Já é provado também que se a pessoa consome muitas frutas, castanhas e verduras, ela previne também o aparecimento do infarto do miocárdio, diminui o risco de desenvolver um infarto. E já se sabe também que uma alimentação rica naqueles alimentos embutidos, como salsicha, linguiça, salame e muita carne vermelha, também eleva muito o risco de desenvolvimento de vários tipos de câncer. Então, os alimentos têm muito poder. Então, cada refeição que nós fazemos, a escolha que nós fazemos na hora da refeição, influencia muito no desenvolvimento das doenças e na nossa saúde e no nosso bem-estar. Então, cada refeição é um momento especial, onde nós estamos definindo o nosso futuro. Uau! Que importante isso, não? A influência dos alimentos, e isso me traz à memória aqui que quando Deus criou o ser humano, Ele prescreveu alimentos específicos para a nossa saúde, para que nós pudéssemos nos alimentar, e pelo que eu ouvi, os que você citou aqui, que fazem bem, estão entre aqueles que Deus nos deu originalmente, porque Ele nos criou, Ele sabe aquilo que é bom para nós. Sim, e sabe o que faz essa máquina do nosso corpo funcionar bem. Então, tudo que vem da terra, tudo que é natural, tudo que vem da natureza, traz saúde, traz vida para o nosso corpo. A alimentação de alimentos industrializados, de alimentos que vêm em caixas, em pacotes, é uma alimentação que não tem vida. Então, isso vai causar prejuízos, né, à nossa saúde com o passar do tempo. A nossa busca tem que ser sempre voltar a uma alimentação mais natural possível, né? Alimentos que vêm da terra mesmo. Interessante. Eu sei que existe devido à tecnologia, quer dizer, tanto que o desenvolvimento da ciência nos ajudou, como você disse, a identificar os nutrientes, as vitaminas, a fazer essa avaliação e ver a influência dos alimentos em relação à nossa saúde. Mas também eu creio que essa mesma ciência tem buscado desenvolver algumas coisas, melhorar ou corrigir os alimentos, como que nós chamamos de genética, né? Qual a influência da genética na nossa saúde? Então, a genética é muito importante, mas ela não é determinante na nossa vida. Ela é importante porque se você já tem os genes de certa doença, né, se seus pais, seus avós tiveram, você tem um maior risco de desenvolver aquela doença. Isso é fato. Então, isso inclui câncer, diabetes? Câncer, diabetes, doenças cardiovasculares, né? Então, isso a gente carrega um risco maior se já tem casos na nossa família. Mas existe uma área da pesquisa agora que se chama epigenética. A epigenética estuda os genes do nosso corpo e como eles são ativados e desativados para manifestação de doenças. Então, resumindo, o que acontece é o seguinte: você pode carregar os genes de uma doença, mas você pode, através da sua alimentação e do seu estilo de vida, ativar ou desativar esses genes para a manifestação da doença. Então, não é 100% de certeza se seus pais tiveram aquela doença que você vai desenvolver. Se você cuidar da sua alimentação, você pode não desenvolver essa doença. Você pode desviar disso. Se desviar disso. Então, é muito importante. Mais importante do que a genética, eu acho que é a tradição dos hábitos alimentares da família. Porque isso é passado de geração em geração, né? Os alimentos que a minha mãe gostava de comer, eu também gosto, não é assim? Verdade, as receitas. As receitas vão passando de avós para as mães, para os filhos, de geração em geração. Então, olha a importância que a gente tem de passar para os nossos filhos o gosto pelos alimentos saudáveis, que vão trazer saúde para o nosso corpo. Por exemplo, uma família que gosta muito de fritura, né? Que come muita gordura, muita coisa desse tipo, normalmente os filhos aprendem a cozinhar dessa maneira. E muitas vezes apresentam, eu já tenho visto, apresentam às vezes os mesmos efeitos, né, de problemas. Na saúde. Muito, muito, muito interessante.
Por exemplo, nós estamos falando muito de alimentação saudável, sobre a importância das frutas, dos alimentos naturais, mas uma pergunta que talvez seja a mesma pergunta que muitos dos nossos telespectadores têm, uma comida saudável, uma alimentação saudável é mais cara? Tem esse mito, sim, de que uma alimentação saudável, para você, né, comer bem, você precisa gastar bastante. Mas isso não é a realidade. É um mito, então? Isso é um mito. Por quê? Os alimentos que são essenciais para a nossa saúde são alimentos que não são caros. As frutas, as verduras, os legumes, os cereais, as sementes e castanhas, são alimentos que não são, assim, tão dispendiosos, tão caros, se nós comemos na quantidade certa para o nosso corpo, né? Por exemplo, as castanhas, elas são um pouco mais caras, né? Se você pensar no quilo de castanha, um quilo de castanha é um pouco mais caro do que outros alimentos. Mas a necessidade do nosso corpo não é tão grande assim. Nós não precisamos comer tantas castanhas para ter saúde por dia. Aproveitando, Ellen, qual seria mais ou menos a quantidade ideal de castanha? Claro, não se comemos a quantidade certa, qual seria mais ou menos aí você teria uma ideia de uma porção diária? Uma porção pequena de mais ou menos umas 5 amêndoas ou 5 castanhas de caju já é suficiente para você ter vários minerais importantes para o corpo. No mesmo sentido, 3 nozes ou 3 castanhas do Brasil já são suficientes para te dar o magnésio, o selênio, que são super importantes para o nosso funcionamento cerebral. Então não precisa ser muita quantidade, uma porção pequena na palma da sua mão já vai te dar esses nutrientes que você precisa. Então se você compra um pacote, né, de 200, 300 gramas, isso pode durar várias semanas, né, até um mês, dependendo de quantas pessoas tem na casa. Muito bom, muito bom, muito bom. Eu gostaria até de lembrar a todos, né, talvez você esteja comendo muito a mais do que precisa, isso pode trazer alguns problemas, não é isso, doutora? É verdade, muita castanha também tem muita gordura. São gorduras saudáveis, mas em excesso são calorias a mais também, que não é importante para nós. Então, pensando nisso, como você já disse, uma alimentação saudável não é tão cara assim se nós tivermos a orientação certa, utilizarmos da maneira correta. E é possível nós acharmos, termos acesso a esse alimento em qualquer lugar, porque parece que alguns lugares são mais caros que outros. Você teria alguma dica bem prática? Sim, é super importante a gente comprar os alimentos que estão na época do ano que se produz mais. Por exemplo, no verão se produz muito mais. Aqui no Canadá, né? O pêssego, nectarina, o morango. Então, geralmente nessa época o preço é mais baixo. Então, pode comer bastante desses alimentos nessa época. Quando estiver no inverno, por exemplo, o preço já vai subir um pouco mais. Então, você pode dar preferência para outros alimentos que estão naquela época. Você não precisa comer todos os alimentos o ano inteiro. Tem também muitos cupons, os mercados hoje em dia tem uma seção na frente, geralmente na entrada do mercado, tem uma parede que tem vários cupons de desconto lá. Muitas pessoas passam despercebido e nem olham, mas eu tenho até pacientes que usam bastante esses cupons e conseguem economizar bastante na compra do mês usando esses cupons. Então, tem cupom, se você comprar um produto, você ganha mais um, cupons de $3 de desconto se você compra uma caixa ou 2. Mas também é importante, quanto a promoções, você olhar o seguinte, você tem que prestar atenção e ver se você vai conseguir consumir aquele produto no tempo de vida dele, de validade dele. Okay. Porque, por exemplo, às vezes você vê a promoção de um leite vegetal ou um iogurte, está em promoção, você fala, nossa, tá barato, eu vou comprar umas 3, 4 caixinhas. E pode ser que ele está em promoção porque já está próximo da data de vencimento da validade. Então não compensa você comprar 4 caixas porque não vai dar tempo de você consumir tudo aquilo. Então, olhar a validade é super importante também. Com um bom treinamento, né? Você praticando, eu acho que observando, indo nos mercados, comparando os preços, eu creio que é possível realmente ter uma alimentação saudável sem gastar. Sem gastar muito.
Sim, e eu sempre recomendo para os meus clientes, meus pacientes, darem uma volta assim mesmo no mercado, a passeio, nem só para fazer a compra do mês. Porque o que acontece? Muitas pessoas entram no mercado em modo piloto automático. Elas já entram, que se você colocasse uma venda nos olhos delas, elas já conseguiriam fazer a compra sozinhas, sempre naqueles mesmos corredores, sempre pegam os mesmos produtos e vão de volta para casa. E o que acontece? A alimentação fica muito monótona e a pessoa não conhece outros produtos novos, não experimenta sabores novos, que poderia trazer muito mais alegria e variedade para a alimentação dela. Hoje em dia, a gente tem a indústria alimentícia trazendo muitos produtos saudáveis e muito gostosos, que nós podemos introduzir na nossa alimentação. A indústria alimentícia tem o lado ruim dela, que tem muitos produtos que não são muito saudáveis, né? Eles tentam até enganar a gente com os rótulos, colocando assim, health claims, falando, esse produto é bom para isso, melhora o colesterol, tal. E quando você olha mesmo os ingredientes, nem é tudo aquilo. Não é bem assim, né? Não é bem assim, então você tem que olhar a lista de ingredientes. Mas tem o lado também da indústria, que estão vindo para o mercado vários produtos saudáveis e gostosos que a gente pode incluir. Então, eu recomendo, dê uma volta no mercado, olhe os produtos novos, né? Produtos na área de produtos naturais, tem muita coisa boa que você pode incluir e pode melhorar a alimentação da sua família. Muito bom, muito bom. Às vezes, eu tenho observado que às vezes os supermercados nos ajudam, né? Eles modificam o local para que as pessoas possam perceber as coisas diferentes também. Mas vamos mudar um pouquinho a nossa conversa aqui. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre a ansiedade, que você falasse para a gente. Por exemplo, a ansiedade é um dos maus dessa época que vivemos, né? E eu creio que isso tem tido uma influência, a ansiedade influencia na quantidade de alimentação ingerida, de comida ingerida pelas pessoas. É isso mesmo? É verdade, pastor. Tem muitas pessoas que relatam que comem mais quando elas estão ansiosas. Acontece muito, eu recebo muitas clientes, principalmente as mulheres, que me falam que elas comem mais, em maior quantidade, às vezes até sem perceber o total, a quantidade total que ela comeu quando ela está mais ansiosa. Isso acontece porque, desde pequenos, nós já temos esse costume de nos acalentar, de confortar o nosso coração com o alimento, com a comida. Até as mães, né? Não sei se você já percebeu, as mães, quando veem os filhos doentinhos ou meio tristinhos, fazem alguma comidinha que a criança gosta. É isso mesmo. Né? Faz para agradar e a criança se sente um pouco melhor. Então, isso não tem nada de errado, tá? É normal a alimentação trazer prazer para nós, trazer conforto, né? Afetividade. Então, tem receitas que a gente faz, que a gente lembra dos nossos avós, lembra de uma tia que fazia aquela receita. E isso é muito gostoso, isso é muito bom. Mas o problema que tem acontecido hoje em dia é que as pessoas têm usado a comida como uma das únicas fontes de conforto e de refúgio em momentos de estresse e ansiedade. E isso tem causado muitos problemas, porque a pessoa acaba comendo em excesso, mesmo na hora que não seria o momento ideal de comer, ela não está com fome física, ela começa a comer uma quantidade maior. Então, é muito importante separar essa fome física da fome emocional. Muito bom. É fácil nós identificarmos isso ou é difícil? É um pouco complicado no começo, né? As pessoas precisam ficar mais conscientes no momento que elas estão comendo. Por causa da vida que nós temos hoje em dia tão agitada, poucas pessoas param para comer sentada à mesa. Muitas pessoas comem enquanto estão trabalhando, comem assistindo TV, comem, né, olhando no celular. Então, elas não têm nem noção real de quanto de fome elas têm. Elas simplesmente comem por costume, né, já são acostumadas a comer aquela quantidade e continuam comendo. Então, uma dica muito importante é você ter horários certos para se alimentar, né? Geralmente as pessoas precisam de no mínimo 3 refeições por dia. Então, você comer com consciência, você parar, fazer sua refeição sem distrações.
E entre as refeições, se você sente vontade de comer alguma coisa, é importante você se perguntar, eu estou com fome mesmo? É uma fome física? Ou será que é um desejo? É uma fome emocional? Será que eu quero comer para me acalmar? E o que vai acontecer de consequência se eu comer sem necessidade? Né? Uau, super importante isso que você falou. É algo que nesse mundo moderno que a gente vive, nós temos que estar atentos, certo? Para realmente não cair nisso, sabermos identificar a motivação que está o que nos motiva. A fazer aquilo. A fazer isso. E saber também, pastor, como lidar com aquilo, com aquele sentimento. Se você percebe que você está ansioso, você está estressado, a gente já sabe que não é ideal você usar a comida como conforto, porque isso pode levar a outros problemas, como a obesidade, né? Aumentar o colesterol por comer geralmente comidas gordurosas nesses momentos. As pessoas têm vontade de comer chocolate, né? Uma comida gordurosa, uma comida mais calórica. Então, isso vai levar a alguns problemas. Então, qual é a minha opção? O que eu posso fazer se eu não vou usar a comida? Eu preciso ter um outro escape, um outro refúgio, uma outra maneira de me acalmar, de diminuir a minha ansiedade. E muitas vezes o que funciona muito é você ter uma atividade de lazer, um esporte, uma atividade física, ou mesmo um hobby, uma atividade que você gosta muito de fazer, que te acalma, que te dá prazer, que não seja comida. Então tem pessoas que gostam de pintar, né, fazer um desenho, tem pessoas que gostam de costurar. Boa. Várias Boa dica, hein? Várias opções, fazer uma massagem, né? Tomar um banho quente, relaxante. Tem pessoas que demoram muito tempo para fazer um banho de banheira, que relaxa. Isso também acalma. Legal, muito obrigado. Bom, nosso tempo está acabando, eu gostaria de fazer a última pergunta para você. Uma coisa é certa, a maioria das pessoas, elas acreditam que é importante ter uma alimentação saudável. Mas na prática, no dia a dia, muitas pessoas elas têm dificuldade de mudar os seus hábitos alimentares. Por que é tão difícil mudar os nossos hábitos alimentares? Então, pastor, mudar um hábito realmente não é fácil para ninguém. Você quebrar um hábito que você já tinha que não é muito bom, que é um hábito prejudicial, é complicado. E você iniciar um hábito novo também é complicado, né? Um hábito é uma ação que você faz repetidamente. Então, exige uma constância, né, da nossa parte. Então, para você chegar lá e desenvolver esse hábito, requer um esforço, tá? Requer um esforço da nossa parte. E, geralmente, as pessoas têm 3 barreiras que atrapalham e dificultam a vida de quem quer mudar um hábito. Eu vou citar aqui esses três itens que atrapalham um pouco, que a gente precisa trabalhar com eles. Sim. O primeiro é a falta de organização. Né? Muitas vezes a pessoa quer mudar um hábito, mas ela não se planeja, ela não organiza a vida dela para que todos os fatores contribuam para a realização daquela atividade, daquele hábito. Há uma outra barreira, um outro obstáculo que as pessoas têm nessa mudança de hábito é a falta de criatividade. Muitas vezes elas querem fazer algo novo, mas elas não sabem por onde começar, começa a fazer por 1, 2 semanas e depois já cai na mesmice. E não sabem variar para que aquilo seja, assim, motivador. E o último obstáculo para a mudança de um hábito é a preguiça. A preguiça pode afetar qualquer pessoa. E é aquela lei da inércia, né? Quanto mais parado a gente fica, mais a gente quer ficar. A gente tem que tentar vencer esse gigante, né? É uma coisa muito difícil de ser vencida, mas é possível. Quando a gente toma a decisão de mudar, né, a gente vai fazer com que tudo à nossa volta propicie essa mudança. Uau, muito bom mesmo. Quantas dicas tão práticas e tão importantes para nós, para a nossa vida, para a nossa saúde. Muito obrigado realmente por toda a sua contribuição aqui, por compartilhar esse conhecimento, resultado da sua experiência de vida. E realmente que Deus continue te abençoando, te usando para motivar as pessoas a buscarem uma alimentação saudável, uma vida saudável, para que todos tenham qualidade de vida e sejam felizes. Verdade, não é isso? amém. Ellen,
Você trabalha aqui, como você falou, você tem o seu trabalho, você gostaria de compartilhar alguma informação com os nossos telespectadores, para aqueles que quiserem fazer um contato com você? Claro, posso explicar sim. Então, eu faço atendimentos em consultório, faço atendimentos presenciais e online também. Eu trabalho com reeducação alimentar e emagrecimento saudável, equilibrado. Então, se você tem dúvidas sobre esse assunto, se você tiver alguma pergunta, pode entrar em contato comigo. O meu telefone é 647-669-9059. Eu tenho a minha página nas mídias sociais também, no Instagram, no Facebook, como Ellen Azevedo, Registered Dietitian. Então, fiquem à vontade de entrar em contato comigo. Muito bem, muito obrigado, Ellen, por ter estado conosco. E eu quero chamar a atenção de todos os amigos. Deus tem um plano para a sua vida, Ele quer que você viva com qualidade e saúde. Eu quero, neste momento, fazer uma breve oração para que Deus te abençoe com saúde, se você não tem, e para quem tem, para que continue. Vamos orar. Querido Pai, obrigado pela mensagem que nós ouvimos hoje e por este momento, por essas orientações tão importantes para a nossa vida, e obrigado porque o Senhor tem o desejo de que nós sejamos felizes e tenhamos saúde. Pedimos, Senhor, a Tua bênção a todos os que nos ouvem, queira alcançá-los, abençoá-los, curá-los e mantê-los, Senhor, saudáveis e felizes. Nós te pedimos essas bênçãos e as agradecemos em nome de Jesus. Amém. Se você quiser saber mais a respeito do assunto de hoje, que é sobre a saúde, entre em contato conosco e nós estaremos enviando para você um livreto intitulado Segredos da Saúde Mental. E você estará recebendo na sua casa gratuitamente. Anote as informações. Visite o nosso website www.estaescrito.ca. Lá você terá acesso ao programa de hoje, a todos os programas em nosso arquivo e poderá solicitar gratuitamente nossa oferta de hoje. Se desejar, solicite sua oferta gratuita escrevendo para nós. Está escrito Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H 7V4. Ou envie e-mail para info@estaescrito.ca. Se preferir, você pode telefonar para 1-800-717-2973. E lembre-se, nosso website é www.estaescrito.ca. Lá também é possível enviar o seu pedido de oração, registrar o seu testemunho e compartilhar nossos programas através das redes sociais. Agradecemos as cartas recebidas, todos os pedidos de oração e também o apoio financeiro. Agradecemos a presença de todos vocês conosco no programa de hoje. Queremos agradecer também a Ellen Azevedo por ter estado conosco compartilhando este assunto, esse tema tão especial. Eu que agradeço a oportunidade, pastor. Muito bem, que Deus abençoe a todos, que a paz de Deus esteja no seu coração e lembre-se, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus.